O primeiro dia de prova do Enem 2024 foi ontem, na internet não se fala de outra coisa, e a verdade é que nesse pouco tempo que eu tive para olhar a prova e absorver tudo o que aconteceu, eu acabei desenvolvendo umas opiniões que eu quero dividir com vocês hoje. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. A verdade é que aqui no canal vocês encontram tudo sobre estudar e se preparar para a prova do Enem. E como o Enem 2024 não foi diferente, a gente está no meio da maratona Enem, é vídeo todos os dias para ajudar vocês o máximo, para que vocês consigam garantir uma boa nota e, por consequência, a aprovação. Então, vocês podem contar comigo, podem contar com o canal. Eu estava aqui durante toda a preparação para o primeiro dia de prova e vai ser a mesma coisa agora para o segundo dia. E nesses últimos 3 anos que eu trabalho ajudando outras pessoas a conquistarem a aprovação, eu acabei desenvolvendo ali bastante experiência com a prova do Enem, e é por isso que eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre o primeiro dia de prova do Enem 2024 hoje. E como eu faço jornalismo, como eu sempre tive mais facilidade também em linguagens humanas e redação, é o dia da prova do Enem ali que eu manjo mais, digamos assim. E antes que eu esqueça rapidinho, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos da Maratona Enem, para ajudar vocês com o segundo dia de prova, e também já me segue nas outras redes sociais, que além de conteúdos exclusivos de Enem por lá, vocês também conseguem acompanhar a rotina e a vida universitária, que é interessante para vocês que são futuros universitários. Mas sem mais enrolação, bora conversar? Esse vídeo não tem roteiro, não tem muita fonte, a fonte são as vozes da minha cabeça e a minha opinião de fato, com base na experiência que eu tive durante todos esses anos e conseguindo também ser aprovada em primeiro lugar no Enem. Então, de repente, vocês podem não concordar ou podem concordar com alguma coisa e discordar de outra, e tá tudo bem. Tá bom? Vou seguindo aqui as vozes da minha cabeça, vou falando pra vocês, sem roteiro, só vamos. Não é surpresa pra ninguém que o Enem é uma prova ali de interpretação, então sabe esses textos gigantescos que tem no primeiro dia de prova? Eles estão ali realmente para testar a sua interpretação de texto, para ver se mesmo com um texto gigante, você consegue tirar ali o principal, o que você precisa para resolver a questão. Então, realmente, foi uma prova muito cansativa, textos muito longos, que já é de se esperar, né? Já é de costume da prova do Enem, mas eu sinto que quem tem mais dificuldade com a interpretação de texto, não tem uma interpretação tão aguçada ali, sabe? Tão certeira, talvez tenha sentido muito mais cansaço na hora de resolver essa prova. Então, assim, linguagem estava muito interpretação mesmo, mas eu não achei uma prova difícil. No geral, olhando para todo o Enem 2024, para esse primeiro dia de prova, eu não achei, não é nem de perto, na verdade, um dos Enems mais difíceis que eu vi nos últimos anos. Eu achei uma prova ok, e isso é ótimo. Óbvio que, dependendo das suas facilidades e dificuldades, você pode ter tido mais dificuldade nesse Enem. Mas, no geral, comparando com os outros, pro meu padrão ali, eu achei um Enem ok. Óbvio que a prova do Enem nunca vai ser fácil, gente. Assim, não tem como ser muito, muito fácil. Mas, como eu disse, a título de comparação, eu achei uma prova ok, tinham questões que eu considerei fáceis, por exemplo, aquela dos atletas e da saúde mental, eu achei uma questão fácil. Tinha uma que era sobre doação de roupas de frio, campanha do agasalho, que eu achei ela uma questão muito ok. Então você vê que teve umas questões ali que eram extremamente fáceis e que você batendo o olho você já conseguia identificar. Então sim, a prova de linguagens foi uma prova de extrema interpretação de texto, pode ter sido cansativa para a maioria das pessoas, mas no geral achei a prova assim, ok, fiquei até surpresa e fiquei feliz, viu? Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo uma prova que eu falo, caramba, tá coerente na medida do possível, que loucura. Sobre humanas, a gente estava vendo nos últimos Enems uma tendência de humanas estar extremamente interdisciplinar. Então tinha algumas questões que você batia o olho, por exemplo, no Enem 2020 teve muito isso, o Enem que me aprovou. Você batia o olho e você não sabia se aquela questão era de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Você ficava olhando assim com um cara de palhaço pensando, gente, o quê? Como assim? Esse ano eu senti que a prova de humanas ela tava mais divididinha, digamos assim. Então você conseguia bater o olho e identificar uma questão de história, por exemplo. Gostei das questões de história, inclusive. Você conseguia bater o olho e identificar uma questão de geografia. Geografia foi o ponto. Eu achei difícil. Gente, as questões de geografia, é porque geografia física não era muito a minha praia, na verdade estava longe de ser, eu sempre gostei muito de geopolítica, mas assim, geografia física me pegava, e eu achei as questões do Enem 2024 de geografia bem complicadinhas, eu vi alguns de vocês reclamando disso também, então eu vi que não foi uma opinião só minha, mas eu achei complicado. Filosofia e sociologia, assim, na medida do possível, as de filosofia eu achei mais complicadinhas também, estavam bem conteudistas, então se você não estudou, você ia ter sim mais dificuldade de resolver, mas no geral a prova de humanas eu achei mais difícil que a prova de linguagens, mas pode ser uma opinião minha, porque eu, Maria Eduarda, tenho mais facilidade com linguagem do que humanas, isso já é de mim,
Mas assim, não era uma prova extremamente difícil, que nem eu falei. Quando as questões estão muito interdisciplinares e só tem questão interdisciplinar, na minha opinião, é um pouco mais difícil. Então, a prova de linguagem estava super ok. A de humanas estava ali num nível médio, eu considero, sendo que tinha umas questões que estavam, sim, bem dificinhas. Principalmente se você não estudou o quanto deveria. Antes da gente entrar no mérito da redação, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu vi muitos se baseando 100% nos gabaritos extraoficiais, falando, segundo a nota TRI do gabarito tal, eu vou tirar uma nota tal. E vocês têm que ter muita clareza agora de entender que são gabaritos extraoficiais. Duda, quer dizer que vai mudar muito, que vai vir totalmente fora o meu número de acertos e a minha nota? O número de acertos, sim, tende a variar um pouquinho, para mais ou para menos, então pode ser que alguma coisa mude. Só que quando tem aquele simulador de nota, sabe? De acordo com o seu número de acertos, a sua média de linguagem seria tal. Não caiam muito nessa, porque realmente a TRI é algo muito imprevisível. Nem os próprios corretores do Enem conseguem prever quanto que vai ser a TRI daquele ano, se é uma prova de nível mais fácil, então as notas vão subir um pouco, ou então se vão baixar um pouco. Nem eles conseguem prever isso, é com base no número de acertos dos alunos depois que eles já fizeram a prova. Então, assim, não fica 100% apegado a essa nota que o gabarito extraoficial pode ter te gerado, e sim pode acontecer oscilação ali do seu número de acertos. Então, calma, de repente, Duda, eu acertei muitas questões, já pronto, passei. Não é assim. E Duda, eu fui muito mal, acertei poucas questões, não vou passar. Também não é assim. Gente, o jogo só acaba quando o juiz apitar. E quando se trata de ser aprovado na universidade, isso é, assim, muito real. Ainda tem bastante água aí pela frente. Então, calma. Finalmente, vamos falar de redação. E acho que vocês conseguiram perceber a mudança no meu semblante. Gente, eu gostei muito do tema da redação. Na hora que eu vi que era esse tema, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que, assim, a maioria das pessoas iria saber tratar sobre isso. Até porque, além de toda a importância que a gente precisa dar para as questões raciais, também tem o fato do assunto estar em alta. Aquilo que aconteceu na última semana com a linha de maquiagem da Mari Saad, eu não sei se todo mundo tá nessa mesma bolha que eu, mas assim, sempre é um assunto que tá em pauta, porque precisa estar em pauta. Então, na minha cabeça, a maioria de vocês iria conseguir desenvolver alguma coisa sobre aquele assunto, o que me deixou com o coração tranquilo e mais quentinho, só que também me trouxe uma certa preocupação, porque eu sinto, e pode ser uma opinião 100% minha, que esse era um tema muito fácil de tangenciar, porque a maioria das pessoas ia levar 100% pro lado do racismo e só iria falar de racismo. E sim, é importante que você tenha tratado sobre o racismo na sua redação, não tem como. Um tema tá muito intrínseco ao outro. Só que o meu medo é só ter tratado de racismo, entendeu? Ter levado simplesmente para esse lado e não ter tratado de outros assuntos, outras temáticas que seria muito importante, principalmente quando a gente pensa em herança cultural. Então você poderia ter tratado de religiões de matriz africana, a questão dos estereótipos, que se eu não me engano teve até um texto motivador que quase que jogou isso na nossa cara, essa questão do quanto é estereotipado algumas coisas e que não deve ser assim, que deve ser algo realmente normal ali, que tem que estar na nossa rotina e que a gente precisa entender a importância dessa valorização. Então, quando eu vi desafios para a valorização da herança africana do Brasil, foi tudo isso que veio na minha cabeça, então acho que eu acabaria levando mais para esse lado de abordar os estereótipos, abordar a questão das religiões de matriz africana, que como jornalista eu tenho estudado bastante e eu acho extremamente interessante, muito importante da gente entender que não tem que ser algo estereotipado mesmo, uma coisa, meu Deus, olha que magia de outro mundo. Não. A gente tem que entender a importância, a gente tem que valorizar, mas acima de tudo tem que ser algo normal pra gente, tem que ser algo do nosso cotidiano, que a gente olha, admira e respeita. Então eu levaria pra esse lado, acredito, a minha redação, se eu estivesse lá fazendo ele em 2024. E uma coisa que eu fiquei assim, muito feliz é que esse tema dava muita margem mesmo para propostas de intervenção que fossem mais pro lado da educação. Então assim, quem acompanhou a Maratona Enem ou quem já acompanha o canal tem um tempo, sabe que quase todas as minhas propostas de intervenção, elas iam para esse lado educacional, porque eu, Maria Eduarda, acredito de verdade que a maioria dos problemas sociais podem sim ser resolvidos por meio de uma educação de qualidade. Então, as minhas propostas sempre iam para isso da educação, de vão acontecer aulas voltadas para conscientização disso, palestras, material didático. Então, assim, esse tema abria muita margem para você falar de educação na sua proposta de intervenção. Então, acho que eu também iria para esse lado. Mas, assim, para encerrar esse ciclo da redação, gostei muito do tema. É um tema muito importante e que eu acredito que a maioria das pessoas conseguiu tratar sobre. Fiquei com esse receio de repente, a maioria ter tangenciado o tema por conta de focar 100% no racismo e não na questão cultural e da herança cultural.
Mas, no geral, gostei muito e acho sim que foi um tema de redação muito válido. E eu amo a pessoa que pensou nesse tema e definiu esse tema para Enem 2024. Obrigada, pessoa do INEP. Então, calma, não se assustem com os gabaritos extraoficiais, não fiquem tentando prever um futuro que simplesmente não tem como a gente prever. Então, respira. Eu sei que vocês já estão cansados, eu sei que vocês estão estressados, eu sei que o primeiro dia de prova do Enem é exaustivo, sim. Só que ainda não acabou. Tem mais um restinho de caminho que vocês precisam percorrer. Ainda tem o segundo dia de prova do Enem. Eu sei que essa semana, entre um domingo de prova e outro, ela é extremamente cansativa, porque você já vem com uma bagagem do primeiro dia e não pode parar, não pode desistir, porque tem o segundo dia também. Mas vai passar. São só mais alguns dias. Foca nesses próximos dias. Vai lá no domingo, dá o seu melhor. Podem contar comigo, podem contar com o canal. Como eu disse, a Maratona Enem segue. Então, é vídeo todos os dias para ajudar vocês com o segundo dia de prova do Enem. Vocês podem contar comigo. Caso você não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos, inclusive. Mas o que eu preciso de vocês agora é que vocês sejam fortes e aguentem só mais um pouquinho, tá bom? Porque eu tenho certeza que logo logo a gente vai estar comemorando a sua aprovação. E no fim das contas, essa foi a minha opinião, como eu disse, tirei das horas da minha cabeça, mas espero que vocês tenham concordado com alguma coisa ou discordado, não tem problema. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse daqui é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas outras redes sociais, como eu disse, conteúdo exclusivo de Enem e bastidores da vida universitária. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. A gente se vê amanhã para se preparar para o segundo dia de prova, ok?